Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Alicerce. Hoje a nossa turminha é G3, nossa aula é de matemática. E a pergunta que a gente sempre tem para fazer para vocês é: vocês já nos conhecem? Meu nome é Juan e eu sou o professor de matemática de vocês. Boa noite, galerinha. Meu nome é Lara e sou professora de leitura. Boa! Hoje, então, nós vamos conhecer os primeiros conjuntos numéricos, pessoal. Os 3 primeiros conjuntos numéricos. Para isso, pegue aí seu lápis, seu caderno, sua borracha e vem com a gente aprender. Mas antes, vamos fazer o nosso momento de mindfulness, ok? Hoje a gente vai ser guiado aí através de uma música aí tranquilizante, uma música celta tranquilizante. Tranquilo. Vamos lá dar continuidade aí na nossa aula. Bom, relembrando um pouco o que a gente viu na semana passada, a relação, além das relações de pertinência e inclusão, temos outras relações importantes entre conjuntos. Nós vimos lá
as operações com conjuntos, o que torna a teoria dos conjuntos mais profunda e interessante, né? Muito mais profunda e interessante. Então, a gente viu a união entre conjuntos, né? Que seria a soma dos conjuntos aí, né? Juntar todos os elementos de A e de B, tornando aí um conjunto maior, mais maior, né? Ótimo, a professora Lara deve ter um treco ali quando o professor fala mais maior, né? Pelo amor de Deus. Esse conjunto maior, esse conjunto mais grande, ok? Melhor assim, né? Mais grande tá Esse ruim mais ainda. maior, né? Mais maior de Mais grande. maior é muito mais top, mais maior, com certeza, não tem Mais como. maior fica muito mais esquece. entendível. Ai, meu Deus do céu. Tá certo que uns 3 professores de português morrem, mas pelo menos a matemática fica... Nada que a matemática aí não ajude. Intacta. Bom, Lara se encontra em colapso. Então, a união é essa operação entre conjuntos que junta todos eles e torna um conjunto muito maior. Próxima operação é a intersecção, pessoal. Aqueles elementos que têm relação entre um conjunto e outro. Então, geralmente, né, olhando aí no diagrama, a gente vê que geralmente essa partezinha do meio aqui, né? Mas olhando conjunto por conjunto, nós veremos que são aqueles elementos iguais que tem tanto no conjunto A quanto no conjunto B, né? Então, a intersecção entre eles. Também vimos a diferença, que seria aí retirar de um conjunto um pedaço que tem naquele outro conjunto também, certo? Então, no diagrama, vemos aí que quando a gente tira de dentro do A tudo aquilo que tem no B, nós ficamos só com essa parte azul aqui, ok? E a mesma coisa que acontece, ó, se a gente tirar tudo que tem no B, tudo que tem no A do B, nós ficamos só com essa partezinha azul aqui, ok? Então, isso seria a exclusão de elementos, ok? É a subtração de conjuntos aí. E, por fim, a gente também viu a igualdade, elementos que conjuntos podem ser iguais, independente da sequência ali, né? Eles podem estar em ordens diferentes, os elementos, mas se são os mesmos elementos, essa comparação entre conjuntos torna os conjuntos iguais, ok? Então, basicamente, a gente viu outras operações, mas essas aqui foram as mais importantes aí, ok? Vamos lá. É um conjunto normal, né? O que são conjuntos numéricos, então? O que são conjuntos numéricos, pessoal? Que a gente vai ver hoje. Bom, conjunto, pessoal, a gente já sabe, é um monte de elementos, né? Uma reunião de elementos. Então, um conjunto numérico, na verdade, é um conjunto de números, tá? Então, é um conjunto normal, cujos elementos são números. A única diferença é que a gente pode classificar pelo tipo de número, ok? Então, a gente pode classificar os conjuntos numéricos, cada um pelo seu tipo de número. Então, a gente tem aí, ó, um conjunto numérico qualquer, inclusive, ele pode ser finito. Vamos supor aí um exemplo, aí, o conjunto V. Né? Seria esse conjunto com 5 elementos. Seria o elemento lá 1, 2, o 3, o 4 e o 5. Então, um conjunto qualquer seria esse. Pode ser, aí, inclusive, um conjunto finito, com alguns números lá dentro. É um conjunto numérico. Tá? Um outro exemplo de conjunto numérico, um conjunto bem conhecido, pessoal, é o conjunto dos números primos, ok? É um conjunto numérico infinito, que é a reunião de todos os números primos, ok? Que a gente já falou tanto sobre eles. Então... Uai, 13 é primo? 3 é primo. 13. 13? 13 é primo, eu não coloquei aqui, né? Mas é primo. Ah. É primo. Pense, que número não é divisível? Por qual outro número 13 é divisível, a não ser ele mesmo e o 1? Nenhum outro, né? Então, 13 é primo, sim. Só esqueci de colocar aqui na relação, aqui, né? Mas ele é primo, sim. Então, o conjunto dos números primos aí, né, pessoal, a gente já sabe, aquele número que é divisível somente por ele mesmo ou por 1, representado aí pela letra P, é um conjunto infinito. Olha, veja que ele já é um pouquinho diferente
desse outro conjunto que a gente mostrou aqui, porque esse outro conjunto, ele tem uma quantidade finita de elementos, no caso 5. E aqui é uma quantidade que a gente não pode contar, uma quantidade infinita de elementos, ok? Então, um conjunto numérico infinito. Mas são dois conjuntos numéricos aí, maneiras simples aí da gente entender o que é um conjunto numérico. Então, vamos começar aí pelo conjunto numérico dos números naturais, ok? Então, o conjunto dos números naturais, pessoal, é o primeiro conjunto que a gente tem contato na vida, ok? Lá, quando você era criancinha, estava lá no prezinho, a professora ficava contando com vocês, falando, olha aqui, gente, aqui, ó, 1, daí você levantava o dedinho, 2, você levantava 2 dedinhos, 3, você levantava 3 dedinhos. Você aprendeu a contar desde que você era uma criança, ok? E você, então, aprendeu o conjunto dos números naturais desde que você era uma criança. O conjunto da contagem, ok? Nós podemos ver lá na reta numérica também, né? Os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai, gente. Esses números também, esse conjunto também, todos os conjuntos que a gente vai ver hoje, na verdade, são infinitos, ok? Então, esse é um conjunto infinito, e é o conjunto da contagem, a gente pode falar que são os números inteiros positivos, né? Mas vamos começar falando aí que eles são os números naturais. Olhando para ele aqui, gente, a gente pode ver uma coisa. A gente pode ver alguns subconjuntos dos números naturais. Por exemplo, olha lá, ó. O símbolo aí de naturais é esse aqui, tá, gente? É um N estilizado aí, um N meio estilizado. Então, olha lá, ó. Quando a gente colocar o N e esse asterisco aí, nós vamos estar falando que esse N com asterisco, ele é os números naturais sem o zero, que é como está aparecendo aqui, ok? Entretanto, os números naturais, há um acordo aí, gente, que muitos matemáticos não concordam, mas há um acordo que o zero faz parte dos números naturais, ok? Então, a princípio, quando a gente quer falar dos números naturais sem contar o zero, nós geralmente colocamos o asterisco, então, ok? Ou a gente faz essa subtração aqui de conjuntos, né? Nós fazemos essa diferença de conjuntos. Os números naturais menos o conjunto unitário cujo único elemento é o zero. E aí a gente tem o conjunto dos naturais, com exceção do zero. A gente também tem o NP, que são um subconjunto, um conjunto que está dentro dos naturais, que são os números pares, gente. Os números pares estão nos naturais, ó, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, tá? Então, é um subconjunto aí dos números naturais. Os ímpares também, né? É um subconjunto dos números naturais. E os números primos, né? Que a gente acabou de ver lá, também é um subconjunto dos números naturais, tá? Então, a gente poderia aqui fazer uma relação de pertinência aqui, ó. O 1 pertence aos números naturais, ok? O menos 2 não pertence aos números naturais, gente. Ok? 2 negativo não pertence aos naturais, ele não está dentro desse conjunto. E a gente também pode fazer umas relações aí de inclusão, né? Os naturais contêm os números primos, tá? Então, dentro dos naturais, está contido ali os números primos, né? Então, contém os números primos. Outra coisa que a gente pode falar é que os números pares estão contidos nos naturais. Olha lá, os pares estão contidos nos naturais, tá? Só para a gente dar uma lembrada aí nos símbolos, ok? Ok, vimos aí os números naturais. Vamos para o próximo conjunto, que é o conjunto... não, a gente vai falar um pouquinho ainda sobre o conjunto dos números naturais, que é o caso ali, pessoal, os números naturais nos suprem diversos tipos de necessidades, ok? Contar, relacionar, então, olha lá, contar, por exemplo, ó, a gente relaciona 3 palitinhos com a quantidade aqui, né? Olha lá, o número 3. Então, a gente usa os números naturais para contar, para relacionar, né? Então, olha, ó, 3 palitinhos. Relacionar, olha lá, ó, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, a gente usa os números
naturais também. E a gente pode usar para somar também, né, gente? Toda soma, ela é real. Ela é real, não. Ela funciona dentro dos números naturais. Qualquer soma que você imaginar, gente, ela funciona dentro dos números naturais. Dentro dos números naturais. Por exemplo, 5 mais 3. 5 mais 3 é igual a 8. Funciona aí, ó. Tanto os números que estão sendo somados, quanto o resultado. Todos esses números aqui, eles estão dentro dos números naturais. É por isso que eu digo que funciona dentro dos números naturais. Quando que uma conta não funciona dentro dos números naturais? Quando ou os seus números ou o seu resultado não está dentro dos números naturais, tá? Então, os problemas acontecem quando a gente precisa subtrair, gente. Quando a gente precisa subtrair, a gente começa a ter dor de cabeça aí, né? Que nem o bonequinho aqui, ó. 5 menos 3 dá certo. 5 menos 3 dá certo, porque o resultado está nos naturais. 2, né? 2 está nos naturais. Agora, se a gente inverter aquilo ali, gente, se a gente fizer 3 menos 5. 3 menos 5, o resultado não está dentro dos números naturais, gente. Ok? A gente não tem esse resultado dentro dos números naturais. A gente não tem essa resposta. Por isso, gente, a gente precisa de um novo conjunto, onde essa conta seja possível. Ou melhor ainda, onde todas as subtrações sejam possíveis. Tanto aquelas que dão um número positivo, quanto aquelas que dão um número negativo. Então, a gente precisa de uma outra, de um outro conjunto, ok? Que conjunto é esse? Nós precisamos do conjunto dos números inteiros, gente. Ok? É o conjunto que reúne todos os elementos dos naturais, ok? Então, ele reúne todos os números naturais, mais os seus opostos. Ok? Então, seria a união aí dos números naturais com os números negativos, ok? Então, olha lá, o conjunto que reúne todos os elementos dos naturais e os seus opostos. Esses são os números inteiros. Então, olha lá, a reta dos inteiros, ela vai tanto para um lado quanto para o outro. A gente já viu isso, né, gente? Eu trabalhei com vocês Se eu tivesse lá em casa, eu ia pegar um outro caderno lá, um caderno até de Animais Fantásticos, que eu tenho os negócios aí sobre os conjuntos do número, sabe? Anotado Legal. lá. É de Muito um bom. desenhozinho, sabe? É o Aham. Z, o Q, Isso, o N. isso, a gente vai ver todas Tem essas um outro, letras não aí. tem? Tem, ó, as letras que tem aí são N, Z, Q, I, R e C. É isso. São as letras que a gente vai ver. Então, o Z aí, ó, o Z representa os números inteiros, ok? Deixa eu fazer uma piada de professor de matemática para vocês, gente. Será que vocês não me matam se eu fizer essa piada? Não, Porque, pode fazer. porque as pessoas sempre perguntam, né? Poxa, naturais, o símbolo é o N, de naturais, né? Por que o Z é o número dos inteiros? A resposta está justamente aí, porque é dos inteiros, gente. Dos inteiros. Ai, meu Deus do céu. Agora eu vou embora. Decepção. Deu? Agora, Lara, deu para mim. Chega, não quero mais professor de matemática comigo. Acabou. Ai, me perdoe, gente. Ai, humor e piadas. Humor e piada. Mas, gente, na verdade, o Z é porque as letras foram tiradas do alemão, tá? As palavras em alemão, o nome dos conjuntos em alemão. Então, fazer o quê, né? Mas, brincadeiras à parte, gente, no conjunto aí dos inteiros, nós temos aí todos os números inteiros, tanto os positivos quanto os negativos, tá? A gente viu isso lá quando a gente estava estudando a reta numérica, ok? Então, vamos dar uma olhada em alguns subconjuntos dos números inteiros, ok? Os números naturais, obviamente, né? É um subconjunto dos números inteiros, né? Toda a parte aqui, ó, parte direita aqui, ó, da reta numérica dos inteiros, elas são os números naturais. Então, os números naturais é um subconjunto dos números inteiros. Além disso, olha lá, o asterisco me diz que os números inteiros sem o zero, né, é um subconjunto. O Z aqui, ó, com o símbolo de mais,
me diz que os números inteiros positivos, que é a mesma coisa que os naturais, né? Olha lá, ó, o Z com o mais é igual o N, né? Por quê? Porque os números positivos é a mesma coisa que os naturais. A gente também pode fazer aqui, ó, o Z com asterisco e o mais, que seria aí, então, os números positivos sem o zero. O Z com o menos seria os números negativos com o zero, e o asterisco com o menos, né, o Z asterisco menos, seria os números negativos sem o zero, ok? Então, basicamente, gente, todo conjunto vai funcionar assim, tá? Agora, após os inteiros, vai funcionar sempre assim. Coloco menos, é só os negativos. Coloco mais, é só os positivos. Coloco o asterisco, é sem o zero. Ok? Sempre vai ser assim, para vocês identificarem os subconjuntos desses conjuntos aí que a gente vai ver, ok? Então, esses são alguns na verdade, são todos os subconjuntos dos números inteiros aí. Então, olha, perceba uma coisa, pessoal. Que o conjunto dos naturais está contido nos inteiros, ok? Ele está dentro dos inteiros. Se a gente fosse desenhar lá, se a gente fosse desenhar um diagrama aí, vamos supor que esse seja o diagrama dos números inteiros. Aqui dentro, gente, nós temos os números naturais, ok? Os números naturais aí é um diagramazinho pequeno, né? Dentro dos números naturais, dos números inteiros, quer dizer. Beleza? Ah, já tenho isso anotado, ótimo, isso mesmo. Continuando, então. Então, vamos lá, os números racionais agora, gente. Vamos dar uma olhada nos números racionais. A letrinha dele aí é o quê, né? Então, o Caio já falou para a gente. Ele reúne todos os números que podem ser representados por uma fração. Na real, acho que isso aí seria o pai, talvez. Talvez. Então, qualquer número que possa ser representado por uma fração, ou seja, qualquer divisão, ok? Qualquer divisão, a gente tem aí os números racionais, ok? Então, obviamente, os inteiros estão dentro dos racionais, gente. Por quê? Porque os números inteiros, eles podem ser representados por uma fração. Pense no número 1, por exemplo. O número 1 é o quê? Qual fração que é o número 1? Qualquer número dividido por ele mesmo, né? O número 2 é o 4 dividido por 2. Né? Então, qualquer número que possa ser representado por uma fração é um número racional. Ok? Então, vamos dar uma olhada aí. A reta aí, ó, que representa os números racionais, gente, além dos números inteiros que a gente já viu, 1, o 2, o menos 1, o menos 2, a gente também tem os números decimais aí, ó. O 0,1, o 0,3, nós podemos ter também os opostos, né? O menos 0,1. Nós também temos as frações aí, ó lá, o menos 3 meios, 1 terço, 1 meio, 1 quarto, 5 meios, né? 2 quintos, e por aí vai. Qualquer número aí que possa ser representado por uma fração está aí dentro, ok? Eu não vou falar muito sobre os números racionais, eles têm bastante propriedades aí interessantes, né? Por exemplo, existe uma propriedade matemática que diz que os números racionais, a reta, ela é densa em números racionais. O que significa? Quanto mais você vai aproximando, aqui a gente viu isso lá na aula sobre retas numéricas, quanto mais você vai aproximando ali a reta numérica, mais vai colocando uma lupa ali, mais números racionais você vai vendo, ou seja, mais números decimais, né, mais números com vírgula, ou mais números, ou mais frações ali a gente vai vendo, ok? Então, quanto mais você aproximar, mais você vai ver frações ali. Então, vamos ver alguns subconjuntos aí dos números racionais. Antes vamos ver. Agora sim a gente pode fazer todas as divisões lá, ó. O 2 dividido por 8, que pode ser representado pela fração 2/8, que é igual a 0,25, ok? Então, esses números aqui estão dentro, né, o 0,25 ou o 2/8 estão dentro aí da reta numérica representada pelos números racionais, ok? Lembre-se, então, gente, que toda fração é um número decimal e que todo número decimal é resultado de uma divisão não exata, ok? Então, se você tem uma divisão não exata, o resultado aí vai ser um número decimal, ou você pode transformar isso numa fração. Isso aí são os números racionais, ok?
Então, o subconjunto dos racionais aí, o N, né, que é os naturais, obviamente, o Z, que são os números inteiros, e o próprio Q, né, todo número, isso aqui é uma propriedade de todo conjunto, gente, numérico. Todo conjunto é subconjunto dele mesmo, tá? Então, o Q também é um subconjunto dele, porque ele é ele mesmo, né? Como já percebemos, toda variação de conjunto, então, sem o zero, positivo, negativo, tudo isso aí também são subconjuntos dos racionais, ok? Gente, o número racionais, embora eu tenha expresso ele aqui por uma lista, né? Os números racionais, ele é muito difícil da gente fazer uma lista dele, porque a gente não consegue colocar uma lista de números, de frações, ok? Qual fração é maior, qual fração é menor, qual fração vem depois. A gente não consegue fazer isso. Por quê? Porque, como eu disse ali, ele é denso dentro da reta numérica, a gente não consegue ver qual é o próximo número decimal, porque sempre vai ter um menor. Então, vai ter sempre um número mais preciso ali, né? Uma casa decimal a mais. Então, a forma mais correta da gente expressar um número, ou de expressar o conjunto dos números racionais, é dessa forma aqui, gente. Tá? Essa é a melhor forma da gente expressar os números racionais. Os números racionais são qual? O X aqui representa os elementos dos racionais. Então, os elementos desse conjunto, tal que esse elemento é dado por uma fração, P sobre Q. Onde P pertence aos inteiros e Q pertence aos inteiros, com exceção do zero. Por quê? Porque a gente não pode dividir, né? Q é o número que fica embaixo, é o denominador. A gente nunca vai poder dividir por zero. Então, Q não pode ser zero. Tá? E a gente aqui já percebeu que os racionais contêm os inteiros, ok? E, consequentemente, os inteiros contêm os naturais. Então, um está dentro do outro aí, né? Se a gente fosse ver o diagrama seria assim, né? Os racionais, os inteiros, os naturais, tá? Então, os racionais, esse mais para fora, os inteiros, o do meio, e os naturais lá, o último lá dentro, ó, ok? E daí a gente poderia falar, né, que os primos estão aqui também, aqui dentro, né? Os pares, os ímpares. Poderíamos Parece um olho, professor. brincar disso aí. Parece um olho. Bom, pessoal, alguém ficou com alguma dúvida? Eu tô sem dúvida. Sem dúvidas, ok. Então vamos para o intervalo, pessoal. Zero dúvidas. Vamos dar uma pausa, vamos dar uma descansada aí e já a gente volta. Então vamos lá, todo mundo preparado? Estamos de volta, gente. Então, só para a gente fixar aí na nossa mente, gente, o diagrama dos conjuntos é dessa forma aí, ok? Os números naturais estão dentro do conjunto dos inteiros, que, por sua vez, estão dentro dos racionais, ok? Então, o diagrama ficaria mais ou menos dessa forma aí. Nós podemos ver ele aqui também, aqui, ó. Os naturais estão contidos nos inteiros, que estão contidos nos racionais, ok? E nós poderíamos, gente, desenhar dois outros conjuntos aí, só para a gente ficar... Que é o emo e a mãe. Não. A gente vai desenhar aqui, ó, o conjunto dos números pares. N de Nemo. Tá? E o conjunto dos números ímpares. Tá? Percebam, gente, que eles não são... eles não têm... os números ímpares e os números pares, eles não têm intersecção, ok? Por quê, gente? Alguém sabe me dizer por que eles não... os números ímpares e pares não têm intersecção? A gente poderia até falar assim, ó. Acho que é porque eles são números opostos. Exatamente, porque a intersecção dos números pares com os números ímpares é igual ao conjunto vazio, gente.
tá? Por quê? Porque não tem nada dentro deles. Olha lá, ó, eles não são conexos, porque número par é número par, número ímpar é número ímpar. Não tem um número que seja par e ímpar ao mesmo tempo, tá? Com exceção, poderemos dizer E o o Z, zero. professora, é oposto também? O Z, então, o Z também tem números opostos. Quais são os deles? Os números negativos e os positivos, né? Daí a única diferença ali seria o zero. Ah, Mas existem alguns números aqui, gente, que a gente poderia fazer a intersecção deles aqui, ó. Que seria os números primos, gente. Os números primos fazem intersecção entre eles dois, olha. Aqui nós temos nos números... Opa! Nos números pares a gente tem o 2. Aqui a gente tem uma infinidade de números, né? E aqui também, tá? Então, os números pares, a gente poderia desenhar dessa forma. Então, os subconjuntos dos números naturais. Os números pares ali, ó, os números ímpares, os números e os números primos. Seria esse desenho aí. Deixa eu ver aí. Nicolas, você pode tirar um print aí para a gente, mandar lá no grupo? opa, posso, professor, posso. Boa. Com prazer. Isso aí. Então, só para a gente ter uma ideia um pouquinho aí do que a gente tem aí nos conjuntos aí, ok? Os desenhos de conjunto aí para a gente treinar, né, gente? É sempre bom treinar. Me avisa daí, Nicolas, a hora que você tem enviado aí. Tô tentando aí fazer carregar aqui o negócio. Tudo bem. Ah, Pegar um sim, pouquinho. professor, esqueci de falar que eu tô aqui, eu entrei e fiquei só escutando. Tô só escutando, aí sim, Letícia. Foi. Obrigado por avisar. O Caio tá disposto, professor? Não sei, acho que o Caio está jantando, né, Caio? Aham. Vamos lá, deixa que eu tiro Hoje, então. professor, não consigo. Deu ruim aí? Vamos lá, então, deixa que eu Deu faço. ruim. Tudo bem, não tem problema. Beleza, eu tirei o print, depois eu mando lá, tá? Não vou mandar agora, não. Então, deixa eu apagar aí. Pessoal, agora vamos para uma atividade, ok? Atividade finalzinha aí de aula. Mas é uma atividade muito fácil. Mas vocês vão ter que pensar um pouquinho. A atividade é o seguinte. Nós temos aí, então, os conjuntos aí, né? Inclusive, eu acabei de desenhar mais 2 conjuntos ali. Tá? Inclusive, eu vou desenhar eles de novo aí. Conjunto dos números pares. Conjunto dos números ímpares. E aqui, ó, conjunto dos números primos, ok? Aqui a gente tem o 2, né? Essa intersecção aqui só tem o 2, ok? E aqui tem infinitos. Qual que é a atividade, gente? A atividade de vocês aí vai ser criar um cálculo cujo resultado esteja dentro de cada um dos conjuntos numéricos e não pertença ao seu subconjunto. Olha que interessante, gente. Vocês precisam criar um cálculo nos números naturais e eles não podem, né, no caso dos naturais, não vai ter como vocês fazerem isso, né? O resultado, na verdade tem. Na verdade, eu vou deixar isso como um desafio para vocês. O resultado não pode ser primo, não pode ser par e nem pode ser ímpar. Então, vocês têm que fazer um resultado. O zero. Olha aí, ó. Os naturais. Não dá zero, não? Dá zero. Dá zero. Aí, tá muito fácil, então. O único que poderia ser o zero. Mas eu quero também um resultado, ó, que esteja só nos números pares, um resultado que seja só dos números primos,
um resultado que só seja ímpar, ok? Daí eu quero um resultado que seja só dos inteiros, não pode ser natural, tem que ser só inteiro, tá? Só dos inteiros. E outro resultado que seja só dos conjuntos dos racionais aí, não pode ser inteiro nem natural. Beleza? Então, um cálculo para cada, um cálculo para cada resultado de cada um desses conjuntos aí, tá? Aqui fora só tem 0, né? Então, vamos lá, gente. Vocês podem me mandar. Então, ó, ao total vão ser... Vocês vão criar o cálculo que vocês quiserem. Então, por isso que é fácil a atividade, ok? Mas no total a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 cálculos, gente. Vocês precisam me mandar 6 cálculos com um resultado em cada conjunto numérico. Caio, você falou que os naturais aí você mandou todos, faltou um. Você mandou o ímpar, mandou o primo, faltou o par, faltou o 0. O par eu já mandei, o par foi o primeiro. Tá. Tá certo. E Agora o que eu vi, 0, não tinha visto. Professor, eu tenho dificuldade em fazer. O que eu faço? mas como assim seria esse 0 aí? Porque, ó, tem que ter uma conta que tenha só os naturais, não pode ter nenhum subconjunto, né? Então, o único número que sobrou aqui, ó, os subconjuntos pares, ímpares e primos, o único que sobra fora deles é o 0. Então, você tem que fazer uma conta cujo resultado é 0. Ah, tá. Muito fácil. Nicolas, o que você está tendo dificuldade de fazer, Nicolas? Você vai criar Em uma fazer. conta. Então, você vai criar uma conta e o resultado tem que estar dentro de cada um dos conjuntos. Por exemplo, nos números pares. Vou dar um exemplo, não pode copiar esse exemplo, obviamente, né? 2 mais 4 é igual a 6. 6 faz parte dos números pares. Então, o resultado está certo. Ok? Então, tipo, a tabuada mesmo? Não, não é tabuado. Você vai fazer qualquer cálculo, pode ser multiplicação, soma e tudo mais, que tenha o resultado dentro de todos esses conjuntos, ok? Então, ó, por exemplo, número primo. Número primo. Deixa eu pensar aqui. 3 vezes 4? 5 mais 2. 5 mais 2, o resultado é 7. Eu pensei nesse. Sério? Olha aí, ó. O resultado é 7. Então, 7 é um número primo. Está dentro dos números primos, olha lá. Ok? Nos números ímpares. 0 mais 1, por exemplo. Nossa, bem sem criatividade aqui eu tô. 0 mais 1 é 1. 1 é número ímpar. Então, faz parte do ímpar. Olha aqui, ó. 5 menos 5 é igual a 0. Olha aqui, ó, 0 aqui, ó. Beleza? Ó? Então, ó, isso tudo aqui, ó, foi o subconjunto dos números naturais. Todas essas contas eu fiz, está dentro dos naturais. Então, e cada um faz parte, né? Esse aqui, ó. Esse aqui faz parte dos números pares. Esse aqui faz parte dos números ímpares. Não, também faz parte dos números ímpares, mas esse aqui faz parte dos números primos. Esse aqui faz parte dos ímpar. E esse aqui faz parte somente dos naturais. Né? Somente dos naturais esse aqui faz parte. Então, que é o 0, né? O único que faz parte somente dele, dos naturais, sem fazer parte de nenhum outro subconjunto, é o 0. Então, tá aí. Agora, agora você vai ter que fazer um para os inteiros, cujo resultado só esteja dentro dos inteiros, não pode estar dentro dos naturais. E um resultado
para os racionais, cujo resultado esteja somente dentro dos racionais e não dos inteiros nem dos naturais. Não pode fazer parte do subconjunto. Ah, pode ser qualquer conta mesmo, né? Contando que não seja da tabuada, né? Hã? Pode Mas fazer pode ser tabuada. da tabuada, sim. Pode fazer tabuada, pode fazer divisão. Vocês não viram que hoje a gente fez, ó, a soma, toda soma cabe, a soma, qualquer soma cabe dentro dos Ah, naturais. Qualquer subtração cabe dentro dos inteiros. E qualquer divisão cabe dentro dos racionais. Multiplicação cabe em todos, gente. entendi. Vamos lá, eu recebi um resultado aqui da Joana, mas eu não entendi ele. E eu gostaria aí que daí a Letícia, Sávio, Eu acho que eu Saline... não entendi muito bem o conceito. Sério, Joana, vamos lá então. É sério, eu tô bem confusa, na verdade. Ok. Basicamente, você vai ter que criar um cálculo, qualquer conta simples assim, só que o resultado, né, os resultados precisam estar dentro desses conjuntos. Por Então, exemplo, por exemplo, Todos os conjuntos de uma vez não, ou só um dos conjuntos só sem um o dos conjuntos. subconjunto? Sem o Por subconjunto. exemplo, no meu natural, conta. Peraí, Caio, peraí. Entendeu. Entendeu agora? Só um conjunto sem fazer parte dos outros. Alguns vão ter que fazer parte dos outros ao mesmo tempo, né? Mas né, os primos ali não tem como ele não fazer parte de outro conjunto, O né? professor Oi, pode ser qualquer conta que dê o resultado dentro desse conjunto, não é isso? isso, qualquer conta que você quiser, contanto que o resultado esteja dentro desses conjuntos aí. São de todos ou pelo menos de um? Um de cada. Um resultado de cada. Um resultado tem que Pode estar ser só só nos... uma conta para todos. Não precisa ser uma conta para todos, porque isso vai ser impossível. Não impossível, mas tipo É assim, isso não... que eu tô meio que pensando aqui, Não. então. Um para cada. Olha lá, ó. Um resultado para os pares, um resultado para os primos, um resultado para os ímpares, um resultado para os naturais, que daí, no caso aqui, é só o zero, um resultado para os inteiros e um resultado para os racionais. eu fiquei aqui um tempão Então é o pensando, que número eu resultado, colocaria não é no a Racionais? A conta não, o resultado. Peraí, tem números irracionais também? Não, aqui a gente não trabalhou com racionais hoje. Eu disse Só que... Desculpa. Pode falar, cara. Fiquei um tempão pensando que número eu ia colocar nos Racionais sem que fosse um desses daí. Eu lembro dos decimais. Sim, os decimais. Boa, bem lembrado. Foi o único que eu lembrei. Boa, Caio, tá perfeito, cara. Perfeito. Vamos lá, eu fiz aqui o dos números naturais. Vou fazer um exemplo dos inteiros aí, gente. Obviamente que esse exemplo daí não vale para vocês fazerem de novo, né? Um número que faz parte somente dos inteiros, um resultado, né? Seria 8 menos 15. 8 menos 15 é menos 7. Esse resultado aqui faz parte somente dos inteiros, tá? Né? Pensando de trás para frente aqui, né? Não faz parte dos seus subconjuntos, que seriam naturais aqui. Então, com o subconjunto que está aparecendo aqui na tela, né? E dos racionais aí, a gente podia fazer uma divisão, né? Podia fazer uma divisão aí.
5 dividido por 7, por exemplo. Que é a mesma coisa que 5 sétimos. Né? Esse resultado aqui, ó, essa fração aqui, ó, ela faz parte somente dos números racionais. Ela não faz parte dos inteiros nem dos naturais. Tá bom? Então, são exemplos aí, né? Tá, Letícia, só tem um problema nessa sua conta. O resultado, de fato, ele faz parte dos naturais. Ótimo. Mas 2 vezes 2 não é 6, né? 2 vezes 3 que é 6. É, professor, que o número saiu errado, eu não percebi, eu vou consertar. Entendi, tudo bem. Professora, se eu botar 7 vezes 1, também pode ser? 7 vezes 1. Qual que é o resultado de 7 vezes 1? 7. 7, boa. E de qual faz dá certo? E qual conjunto 7 é? Oi? De qual conjunto 7 faz parte? Da tabuada do 7. Não, tudo bem, já tá bom do 7, mas dos conjuntos aqui, ó. Dos 1, conjuntos que a né? gente tem aqui. Ah, conjunto. Qual conjunto 7 é? Igual? Não, oposto, né? Pertence a 2. Pertence a 2 conjuntos. Igual e oposto? Não, olha lá. 7 é um número ímpar. Então, ele Ímpar. faz parte dos conjuntos dos ímpares. 7 também é um número primo. Então, ele também faz parte do conjunto dos números Então, primos. ímpar e primo, então. Isso. Aham. Ele também é um número natural, um número inteiro, um número racional, né? Mas dentro daquele escopo dos naturais ali, ele está dentro daqueles 2 subconjuntos. Entendi. Ótima escolha De número, né? de número, Nicolas. Começar, né? Eu tava sem ideia. Eu vou começar a fazer 1 vezes 13. Daí fica fácil, né? 1 vezes 5. Bom, gente, continue mandando aí, tá? Boa, agora sim, -3, -1. O resultado é -4. Faz parte dos... Tá certo, agora tá certo. Faz parte somente dos inteiros, né? Não faz parte dos naturais também. Essa era a ideia da brincadeira aí. Como eu coloquei alguns exemplos aí no quadro, gente, eu não vou conseguir colocar o exemplo de todo mundo aí, né? Mas teve exemplos bem legais aí de vocês. Tentem fazer, gente, tá? Quem não mandou ainda, tente fazer. A ideia aqui é vocês aprenderem, ok? Então, não é só porque acabou a aula que, então não preciso mandar mais. Tente fazer, porque vai ser um aprendizado para vocês e para vocês entenderem o que é esses conjuntos, gente. O que cada número está fazendo dentro de cada conjunto. Qual que é a relação entre eles, ok? É isso que eu queria extrair desse exercício de vocês. Né? Não adianta só falar, a conta é simples, 7 vezes 1, ou 2 mais 2. Poxa, é simples mesmo, a conta é simples. Mas agora saber aonde esse número vai estar é a ideia da aula de hoje, ok? Então, para a gente terminar essa parte do exercício, eu quero fazer uma pergunta para cada um aí, tá? Para cada um, vou fazer uma pergunta aí para testar vocês. Nicolas, o número 14. Oi. O número 14 faz parte de qual conjunto? Eu acho que 14 é ímpar, não? 14 é ímpar? Eu não tenho certeza. 14 é par. 14 é Não, é dividido por par, 2. sim. É, É par. puta, Boa. vacilei. Então, ele está dentro dos números pares. Letícia, o número 3 faz parte de quais conjuntos? Ai, eu acho que ele faz parte dos conjuntos do natural. E não sei se ele faz parte do conjunto Z. Não tenho certeza, né? Eu acho que talvez. Ah, eu acho que ele faz. Faz. Todo número que está dentro do natural também está dentro dos inteiros. Então é do conjunto Z e do conjunto N. Legal. Também, o número 3 é um número primo, então está dentro do conjunto dos números primos, e também é um número ímpar, né?
Bom, vamos lá. Joana, o número menos 7. O número menos 7... Não, menos 7 está no quadro aí, perdão. Já está fácil. O número menos 16 está dentro de qual conjunto, Joana? Ele tá dentro dos inteiros, dentro dos... menos o quê? Menos 16. Menos 16 dos pares e os racionais? E os racionais. Boa. Pares negativos, né? E os É. racionais. Ótimo. Perfeito. Camila, o número 2,1 está dentro de qual conjunto? Quanto? 2,1. Eu não sei se faz parte dos racionais. Dos racionais. E somente dos racionais, a princípio, né? Por quê? Sabe me dizer por quê? Porque ele é um número que ele é divisível, né? Ele é uma divisão aí. Todo número decimal está dentro dos racionais, porque eles são representados por frações. Tá? Então, todo número representado por uma fração faz parte dos racionais. Por que o 2,1 ele só está dentro dos racionais? Porque os inteiros e os naturais não têm números decimais. Então, ele só está aqui, ó, nessa parte roxinha. Ele não está aqui dentro nem aqui dentro. Tá bom? As dízimas estão aí? As dízimas periódicas? Boa pergunta. Excelente pergunta, na verdade. Sim, as dízimas estão aqui porque as dízimas estão representadas, as dízimas periódicas, né? Estão representadas por frações. Né? Toda a dízima periódica, a gente até viu lá aquela vez, né, as funções, as frações giratriz. Por exemplo, calma, fiz errado. 2 dividido por 9, por exemplo. É que número? É o 0,222, tá? Então, essa fração aqui, ela está dentro dos racionais. Embora seja uma dízima periódica infinita ali, um número decimal infinito, ela está dentro dos racionais. Agora, o pi não. O pi não está. Não. Não. O pi não está? O pi não é uma dízima periódica. O pi não é uma dízima periódica. Ele tem infinitos números decimais, só que não é periódico. Não se repete, né? Não, e daí a gente não consegue mostrar ele como uma fração. Não existe uma Dízima fração... não periódica. Isso. A gente não tem uma fração que represente o número pi. Onde é que o pi Então, está, pelo amor de Deus? é impossível fazer uma fração giratriz com pi? Não tem como. Né? A gente Que é nunca vai infinito, encontrar... né? É porque é infinito, a gente nunca vai encontrar um padrão, né? Então, não tem. O número pi, como que a gente acha o número pi? O número pi, gente, é assim, ó. Você pega uma linha, ok? Pega uma linha aí de costura, coloca e passa em volta de um círculo perfeito, tá? Corta essa linha no meio. O tamanho dessa linha aí é o número pi. Tá? Existem outras maneiras de achar o número pi aí, mas é uma constante complicada aí, né? No mundo geométrico aí. Bom, gente, não vai dar tempo de eu perguntar mais, mas eu fiz umas perguntas boas aí para vocês, ok? Vamos para a nossa... Surgiu perguntas boas, inclusive. Nossa retrospectiva, gente. Qual o nome dos 3 conjuntos numéricos estudados hoje? Olha aí, ó. Perguntinha facinha demais. E aí? Qual o nome dos 3 conjuntos que a gente estudou hoje, gente? Os conjuntos de números naturais. Ok, números naturais. Qual outro? Os inteiros. Sem problemas. Até o celular querendo participar. Os inteiros e os racionais. Os inteiros e os racionais. Ótimo, gente. Os 3 que a gente estudou aí. O N é os naturais, o Z é os inteiros e o Q é os racionais, ok? Muito bom. Perfeito.
Então, hoje, pessoal, a gente introduziu os conjuntos numéricos. A gente vai ver mais 3 conjuntos numéricos na quinta-feira, ok? Então, alguém ficou com alguma dúvida, pessoal? Não? Não? Ótimo. Então, a gente se vê amanhã com uma aula de Professor, português, ok? vou te mandar o link do meu slide que eu fiz. Manda lá, Nicolas, quero ver. Pessoal, de casa aí que quiser mandar alguma dúvida para a gente, acesse as nossas redes sociais, @alicerceedu, será muito bem-vinda a sua dúvida, com certeza alguém vai te responder, ok? Muito obrigado, então, pela aula de hoje. Pessoal, nos vemos amanhã na nossa próxima aula. Vamos descansar. Boa noite, galerinha. Boa noite. Gente, até amanhã.